Paz do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém. Amém. Confesso aos irmãos que eu estou bem nervosa, mas porque é uma responsabilidade sempre trazer a palavra do Senhor. E confesso aos irmãos que desde que saí do Rio, né, nunca mais ministrei a palavra a uma igreja. É uma responsabilidade, né, quando a gente fala da palavra, ministra a palavra do Senhor. Subir no altar já é muito gratificante, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade. A gente tem que estar realmente com o Senhor. Então, eis-me aqui, né, eu falei, eu estou aqui para fazer a vontade dele, o querer dele, que diminua, né, o meu querer, que diminua o meu eu, para que Deus venha crescer e que, através do Espírito Santo, venha falar à igreja aquilo que o Senhor quer falar com vocês, amém? Amém. Então, abram a Bíblia, por favor. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Amém? Amém. Se colocar de pé, por favor, referência a palavra do Senhor, agradeço. Se não puder, pode ficar sentado, amém? Todos acharam? Amém. Que ajude com Deus. Amém? Primeiro livro de Samuel 1, versículo 11. Foi, meu pastor? E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. O tema de hoje, o culto das ministrado pelas mulheres, né, da discípula de Yeshua, é como Ana. E eu vou falar um pouco, né, da história, um pouquinho do início, para que a gente possa chegar no propósito, né? Porque para que a gente chegue num propósito, a gente tem sempre que passar por um processo. E normalmente a gente quer chegar no propósito sem passar pelo processo. Né? E o processo normalmente ele é muito dolorido, né? Ele dói, ele machuca, a gente chora, tem choro, tem pranto, e isso ninguém quer, né? Mas é muito bom quando a gente chega lá no final e a gente está cumprindo o propósito do Senhor. E quando Ele conclui, assim, a gente pode se alegrar e falar: valeu a pena, né? Valeu a pena tudo que eu passei, todo o processo, tudo aquilo que a gente se permitiu passar. Porque para passar por um processo, você também tem que se permitir. Porque isso para chegar no propósito do Senhor, a não ser que você queira chegar no seu propósito, né? Naquilo que você determinou para a sua vida. Mas Ana, ela, como diz, eu vou voltar um pouquinho, né? Contar um pouquinho da história de Ana. Eu sei que alguns irmãos já sabem, já conhecem, mas fica perdido meio um pouquinho o contexto, né, da pregação, ele se perde. E lá no início, né, lá em 1 Samuel 1, ele conta um pouquinho, fala sobre Eucana. Eucana tinha duas esposas, Ana tinha Penina. Ana não tinha filhos e Penina tinha. E que Eucana, esse homem, um levita, um responsável da casa do Senhor pelos utensílios, né, acredito que ele era um diácono, ele era responsável por cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Todos os anos ele subia a Siló para poder fazer uma oferta de gratidão ao Senhor, para poder entregar ao Senhor, né, por todos os benefícios, por aquilo que Deus já tinha, pelo Senhor já tinha feito, aquilo que ainda iria fazer. Trazendo para os nossos dias, a gente pode dizer que é um culto de ação de graças, né, que aquilo dali se chamava uma oferta pacífica.
que ele fazia anualmente. Então, Eucana subia todos os anos com as suas esposas, né, com Ana e com Penina. E a gente pode imaginar como mulher, claro que aqui não é um culto só para mulheres, é direcionado também para os homens, eu vou chegar lá. Mas eu imagino, né, Ana subindo ali a Siló, saindo da cidade dela, indo para Siló para agradecer por algo que ela ainda não havia conseguido, conquistado. Mas ela iria com o coração triste, amargurado. E ao chegar lá, Eucana apresentava os sacrifícios, porque o sumo sacerdote é quem fazia, uma vez por ano. E o sumo sacerdote ali naquela época era Eli. E enquanto Eucana estava ali, a Penina estava como na Ana? Sabe criança, quando a gente, vocês me lembraram da quinta série, eu vou mais para baixo, eu vou lá para o primeiro, segundo ano. Eu tenho esse lápis, você não tem. Eu tenho essa canetinha nova, rosa, você não tem. Eu imagino que Penina ficava assim, eu tenho filhos, você não tem. Eu dei a Eucana filhos e você não. De repente ela até falaria, né? O que você está fazendo aqui? Agradecendo pelo quê? Agradecendo a Deus por quê? Nem filhos você pode ter. Porque hoje, por mais que a gente fala que ter filhos é divino, é de Deus, sim, mas hoje tem mulheres que decidiram por não ter, por viver a sua vida para o trabalho, para a família, né, sem ser com filhos, tudo. No meu trabalho tem. Então, assim, ela falou para mim, Fabíola, uma opção minha, eu sou feliz assim, mas naquela época não. A mulher, ela tinha que ter filhos para estar completa. E isso ela não estava completa. E o amor de Eucana era muito maior por Ana do que por Penina. Ela podia se contentar, mas meu marido me ama. Tanto que quando ele oferecia as porções, né, para Penina, para os filhos, para as filhas. E aí quando chegava em Ana, ele devia de duplicar, né? Porque é o amor da minha vida. Mas será que para Ana isso bastava? Muitas das vezes, para mim, para você, tem coisas que não bastam. A gente tem um sonho a realizar. Às vezes a pessoa pode falar para você, poxa, Jonathan, você já está no quartel, você já fez isso, você já tem... Não, irmão, você não entende, eu tenho um sonho. E aí Deus agora me trouxe até aqui à mente. Tem um louvor que fala assim, vou sonhar, quero sonhar os sonhos de Deus. Os nossos sonhos também têm que fazer parte do querer, do propósito de Deus na nossa vida. Por isso que cada sonho, por isso que cada realização, cada conquista que a gente quer, a gente tem que colocar onde? Primeiro no meu querer, não. Perante o altar do Senhor. Só que Ana ainda não tinha descoberto isso. Isso ainda não tinha. Ela só ficava ali, sofrendo, sendo humilhada, devia de viver chorando, porque Penina ficava ali, zombando dela, espizinhando ela. E ali, em Siló, eles quando eles se reuniam ali, passavam o dia ali, passavam comendo, bebendo, eu imagino que como uma festa de Natal hoje, né? Com mesa farta, todo mundo comendo, bebendo, e Ana ali. E aí Eucana até fala, né? Ele fala para ela, ué Ana, você não vai comer, você não vai beber, por que você não comeu, por que você não quer comer? Mas ela devia de olhar e falar assim, é isso que eu quero. Só que ela sabia, ela ficou ali. E aí chegou o dia do despertamento. Ela esperar, claro, ela esperou as pessoas comerem, acabou, ela levantou, ela foi para o tabernáculo, ou o templo. Ela foi para o templo. Ela foi colocar o sonho dela, ela foi colocar a tristeza dela, ela foi colocar o descontentamento dela aos pés de quem nós temos que colocar, que é do Senhor. E ela entendeu isso. Ali ela se ajoelhou, creio eu, ali no altar, e ela não falou, não se ouvia a voz. Sabe por quê? Chega uma hora que a gente está tão sofrida, a gente já está tão desesperada que a gente nem consegue mais falar. A voz já não sai, a tristeza já é tanta, a angústia, a dor, o sofrimento, cansada de ser humilhada, de ser zombada. Quantas vezes a gente ouve, você vai fazer o que lá, você não vai conseguir? Para que você está indo? Eu ouvi, irmãos, eu ouvi. Eu até coloquei aqui,
para eu escrever, para eu lembrar. Eu ouvi isso de uma amiga minha, né? Que uma época que estava eu e meu marido desempregado, ela virou para mim assim: pô, Fabiola, sabe como eu entendo? Você, teu marido desempregado, você passando problema, tudo. A gente morava de aluguel, a gente estava vivendo de ajuda. E ela virou para mim e falou assim, pelo MSN, nessa época ainda de MSN, ela virou para mim e falou assim: eu não entendo, você vive na igreja, teu marido vive na igreja, vocês fazem as coisas da igreja, eu vejo você postando as coisas rindo, coisa por trás, você passando por isso tudo. Cadê o teu Deus? Vocês nunca ouviram? Já ouviram, né? Que Deus é esse na tua vida? E pastor, Deus acabou de falar aqui comigo, que eu ia falar assim, eu e ele lá já passamos por vários problemas na nossa vida financeira. Sempre na nossa vida financeira. Sempre. E é justamente onde o inimigo mais ataca, que eu tenho certeza que eu e você, eu e cada um de nós que estamos aqui, é onde nós mais vamos ser honrados um dia. Amém? Amém. Vocês tomam posse? Vocês recebem isso? Então vamos voltar lá. Então Ana está ali, não sai nada, não sai voz, e ela se derramando aos pés do Senhor. Eu acredito que por dentro ela está ali com gemidos inexprimíveis, né? Com o Espírito Santo. Senhor, eu quero, e ela fala: Senhor, eu quero um filho varão. Ainda tem isso, tá? Ainda tem um segredo de, além de a sua oração, ela vem de dentro, ela vem com tanto fervor. E aí me remete lá aquela mulher do fluxo de sangue. Quando ela tocou na orla, saiu o que de Jesus? Virtude. Porque ela tocou diferente, de forma diferente. Será que eu e você temos chamado a atenção de Deus de forma diferente? Aleluia. Ou será que estamos todo dia, oi Senhor, amém, obrigada por esse dia, amém, tá? Igual receitinha de bolo. Ana, ela teve que entender que ela tinha que fazer diferente. Ao invés de ficar ali murmurando, ao invés de ficar ali chorando, eu estou cansada, Senhor, eu estou cansada de ouvir Penina, eu estou cansada, muda minha história. Não, ela teve que mudar a posição dela. Eu e você, tem horas que a gente tem que mudar a nossa posição. Temos que tomar uma direção perante o Senhor. Senhor, chega! Não aceito mais Penina na minha vida. Não aceito mais isso que estou passando na minha vida. Senhor, se tu tens um propósito na minha vida, seja eu aceito passar pelo processo, seja ele qual for, seja dolorido, mas eu estou aqui, porque eu quero chegar no propósito que o Senhor tem para mim. Eu tenho um sonho de ter um filho varão, mas conceda, se for, Senhor, o teu querer e a tua vontade. E eu creio que Deus lá de cima olhando falou: meu Deus, agora a Ana entendeu que primeiro ela tem que pedir direito. A gente tem que pedir direito. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um emprego. Não, Senhor, o meu sonho é entrar para o emprego tal, é passar no concurso tal, é fazer isso. O meu sonho é ter um carro. Ah, ter um carrinho. Não, Senhor, o meu sonho, vou falar aí, o meu sonho é ter um EcoSport. É o meu sonho. É ter um EcoSport. Eu vou falar para o Senhor, eu quero qualquer não. Senhor, nosso Deus não é um Deus de qualquer coisa. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abre portas aonde nem parede tem. Ele é o Deus que ressuscita, como fez com Lázaro. Fabiola, irmão Fabiola, isso aí é porque está na Bíblia, não. Isso aqui ele deixou para a gente crer. É o livro dele, é a palavra dele. Eu ouvi uma vez uma colega falou: como é que você crê num livro escrito pelo homem? Eu falei: pode ser escrito pelo homem, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Uma coisa é ser um homem normal, e outra coisa é o homem ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele faz aquilo que Deus manda quando ele recebe esse propósito, né? E quando ele aceita. E aí Ana estava, Deus deve ter falado assim: meu Deus, Ana entendeu, era isso que eu queria. Chega de murmuração, chega de ficar questionando. Tem um louvor que fala: questiona ou adora. Está passando pelo vale, adora. Está difícil, Alice? Está fácil para você? Quantas
quantas conquistas eu e você tivemos foram fáceis? As maiores e melhores conquistas da minha vida e da tua vida foram fáceis? Você foi lá e conquistou? Ah, eu vou lá, eu vou. Não, nada é fácil. Tudo aquilo que é muito bom não é fácil. Eu já cansei de questionar. Eu falei, meu Deus, Senhor, por que tudo na minha vida é chorado? Senhor, por que tudo na minha vida é sofrido? Por que tudo na minha vida... E aí eu ficava questionando enquanto eu não entendia. Que eu não tinha que questionar nada, Deus. Eu não tenho, nem eu nem você. Nós temos que aceitar aquilo que Ele tem. Mas aceitar e ficar assim, não, assim não. É aceitar e se levantar, tomar uma posição de um homem e uma mulher de Deus. Outra coisa que me chamou muita atenção aqui, você pode falar, tem só não aqui. Gente, hoje eu estava estudando essa palavra, eu falei, Senhor, quantas coisas, quantas lições a gente tira aqui. A gente tira no início de Eucana. Eucana era um homem que buscava, que tinha propósito. Um homem que subia todos os anos. Ele fazia aquele sacrifício, ele ia ofertar a Deus por tudo que ele tinha, oferta de gratidão. Será que eu e você temos agradecido ou só pedido? E será que quando você recebe, você agradece? Ah, é só umas grandes coisas? Não. O nosso Deus, Ele está nos pequenos, nos mínimos, nos maiores, em todos os detalhes. O nosso Deus é grande. E aí eu vi e falei assim, meu Deus, ele subia com todos os problemas que a Ana tinha, tudo, porque ela devia te falar, ele via ela chorando, ela via, mas mesmo assim ele ia lá, ele podia desistir. Não, mas a mulher que eu amo, o Senhor não consegue, o Senhor fechou a madre dela, não consegue um filho, para que eu vou subir lá para agradecer? Não, mas ele também não desistiu. Homens, mulheres, não desistam dos teus sonhos. Se eles forem propósito de Deus, se forem o melhor para cada um de vocês, para mim também, vai acontecer, vai se cumprir. Vamos tomar posicionamento, vamos falar assim, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, igual o profeta Isaías, eis-me aqui, eis-me aqui. E Ana fez isso, se ajoelhou ali, e aí vem, né, o profeta, o sumo sacerdote ali lá de fora, vendo ela daquele jeito ali, e só ela balbuciando, né? Não tinha voz, imaginou, Ana, essa mulher está embriagada. E aí, tanto é que ele vai lá falar com ela, que tá, meu coração, eu até anotei aqui, e ele fala lá, a Eli, o sumo sacerdote, ele tomou como embriagada. Mas aí a gente pode também falar assim, a espiritualidade de Eli também já não era mais a mesma. Isso é que já vai tomando o propósito de Deus na vida de Ana. Nós não sabemos o propósito de Deus na nossa vida, não sabemos por que nem para que nós estamos passando, ou já passamos, ou vamos passar por os problemas. Às vezes não é só problema, às vezes não é só provação, é experiência. Experiência para lá na frente você precisar ajudar alguém. E Deus, Ele está ali, a gente tem só que aceitar. Mas a Ana falou, não, eu só estou angustiada de espírito e não embriagada. Eu não sou filha de Belial. Aí o que ele fala para ela? Vamos ler aqui, se vocês puderem abrir aí, primeiro livro de Samuel, 17. Quem encontrar pode ler, por favor? Eli respondeu, vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aleluia. E Eli entendeu, ela explicou, não estou embriagada, eu estou angustiada de espírito, eu estou aqui pedindo a ajuda do meu Senhor, eu estou aqui. E aí o que ele fez? Ele entendeu. Ele entendeu. E o que ele fez para ela? Ele abençoou a Ana. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. E lá no 18. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Vocês lembram lá na frente que ela não tinha comido e nem bebido, porque estava triste, angustiada.
Mas aí o que depois que ela orou, depois que ele entendeu que ela não estava embriagada, Deus abençoou ela através de Eli deu a bênção e falou para ela que fosse concedida a petição dela. E ela saiu dali como? Ela recebeu o filho, ela engravidou ali na hora? Não. Mas ela tomou aquela palavra. Ela tomou aquela bênção nas mãos e saiu dali. Agora eu vou comer, agora eu vou beber, agora eu vou glorificar, agora eu não vou ficar mais triste, porque eu tenho certeza da minha bênção. Eu tenho certeza que o meu Samuel está a caminho, que o meu filho varão, aquele que eu pedi, está a caminho. Qual é o teu filho hoje? Qual é o teu pedido hoje? É o que você hoje precisa pedir para Deus? Né? Qual é a tua gravidez hoje? A minha gravidez é um emprego. A minha gravidez é a libertação do meu filho, do meu marido. Então vamos sair daqui gerando. Vamos sair daqui hoje diferente. Não adianta eu entrar no culto e sair como eu entrei. Eu tenho que vir para cá. Eu aprendi isso. Eu desde o chuveiro já vou conversando com Deus. Senhor, recebe meu culto racional, recebe minha gratidão. Senhor, em nome de Jesus, que eu saia de lá diferente, que eu saia assim, que eu saia assim, que eu saia assim. E assim. E ela saiu dali e ela foi comer, foi beber. Imagina o menina, né? Deve ter entendido nada. Ué, tá feliz agora? Eu tava aqui chorando, vivia chorando. E ela lá comendo. Que a outra, né, quando o inimigo usa alguém, ele fica feliz. Ele fica feliz quando ele vê a gente caída, a gente para baixo, a gente sem sorrir. Porque é isso que ele quer. Ah lá, é isso, é isso. Ah lá, ela tá triste. Ah lá, ela tá chorando. Ah lá, ela tá assim. Ele perde a força quando a gente tem a alegria do Senhor. Quando a gente manifesta completamente diferente daquilo que ele quer. Ah lá, já vai. Ah lá, vai ela toda caída, toda triste. Ah lá, assim. Ah não, Deus. Ah não. Aí o inimigo fica assim, ué, estão passando tanto problema, por que estão rindo? Estão passando tanto problema, por que ainda estão buscando esse Deus? Estão passando tanto problema que eu quero... O que o inimigo quer é isso, gente. É roubar, matar, destruir, tirar a gente da casa do Senhor, tirar a gente da presença do Senhor, tirar a gente do foco, do propósito, do processo, porque o processo também faz parte do querer e da vontade de Deus. Porque ninguém conquista. Eu vou passar num concurso sem estudar, sem renunciar. Ana também renunciou ali, porque ali naquele dia, naquela noite, ela fez um voto. E qual foi o voto dela? Ela fez o voto. E qual foi o voto dela? Se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Além dela entregar o filho, que era o sonho dela devolver ele para a casa do Senhor, para a obra do templo do Senhor, ele ainda seria um nazireu. Sobre a cabeça dele não passaria navalha. Ele seria um separado para a obra do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que ela queria, o sonho, quando Deus concebesse, ela ia devolver. Aleluia. E aí isso me remete a quem? Quem fez isso também? Abraão. Aí outra pensa assim, né? Abraão foi pior ainda, né? Ele sabia que o filho dele ia ser levado à morte. Mas o que prevalecia? O que prevaleceu ali? O Senhor, a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Ele nunca imaginou que ali no final, ali na hora, mas Deus sabia. Deus só queria ver até onde ele iria, até onde a fé dele iria. Gente, a gente quer receber de Deus milagres absurdos, não quer? Você quer? Eu quero. Mas e a tua fé? É absurdo? A tua fé tem sido do tamanho do milagre que você quer? Por que eu só tenho que querer? E por que eu não tenho que
devolver essa fé para o meu Senhor. Eu creio. Hoje eu falei para a missionária, conversando com ela, eu creio em algo que as pessoas zombam de mim. Mas eu creio. Eu posso estar velhinha, eu nem estar aqui, mas vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todos zombam, até dentro da minha casa quando eu falo, né? Até dentro da minha casa eu falo para ele assim, homem de pouca fé. Fala Deus. Homem Fala de pouca Deus. fé você. E aí meu filho hoje falou para mim, tu acredita nisso ainda? Eu falei, eu acredito. Aí ele, tu acredita mesmo? Eu falei, eu acredito mesmo. Aleluia. Que vai acontecer. O que está faltando para você acreditar mesmo? Confiar mesmo? Deixar mesmo na mão do Senhor? Deixar na mão do Senhor é deixar aqui no altar, ó. Ela entregou ali no altar. E você tem deixado aqui durante o culto, quando vai embora, pega de volta? Vou levar de novo esse peso aqui, Senhor. Aí o Senhor fala assim, ai meu Deus, não entenderam nada. Não entenderam nada. É para deixar comigo, é para descansar, é para ir comer, é para ir beber. Ela deixou ali, foi comer, foi beber. E aí o que aconteceu no dia seguinte que ela fez isso? Cadê aqui? Me perdi. Cadê que ela comeu, bebeu? O quê? Alguém achou aí? Depois que ela comeu e ela bebeu? Eu estudei outra Bíblia, fiquei perdida. Aqui, comer. E isso aí, assim a mulher se foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E aí no versículo 19 fala, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, e ela engravidou. Aleluia. Tantos anos Ana passando por essa tristeza, por esse problema. O dia que ela tomou a posição e ela falou, não, chega de humilhação, chega. Hoje é o dia do teu basta. Hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia de você chegar na tua casa, ajoelhar, entrar no quarto, como você gosta de orar, e falar, Senhor, chega de humilhação. Chega. Hoje, Penina, sai da minha vida hoje. Chega. Qual é a tua Penina? Hoje, Penina, sai da minha vida. A tua Penina é uma enfermidade? Fala, papai, chega. Hoje essa enfermidade chega. Hoje essa enfermidade sai daqui. Hoje essa enfermidade vai sair da tua vida. Hoje você crê, você toma posse que essa enfermidade sai hoje da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Isso não é para tua morte, isso não é para te parar. Isso é para você crer na glória do Senhor. Isso é para você crer que Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar. Você já passou por algo pior e Ele sempre esteve ali. A mão do Senhor sempre esteve estendida sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Sai daqui crendo. Sai daqui, Senhor, eu recebo. Sai daqui, Senhor, essa enfermidade não é minha. O Senhor é o médico dos médicos. É o único que pode fazer. Aquela mulher do fluxo de sangue gastou tudo que ela tinha, o que ela não tinha. Mas bastou ela tocar na orla. E dali saiu virtude, ela foi curada. Glórias a ti, Senhor. Santo é teu nome. Aleluia, aleluia. Glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é tu, Senhor. Aleluia. E ali, Senhor, concebeu a Ana, concebeu a Eucana, um sonho de tantos anos. Ai, que felicidade, que alegria. Ai, acabou. Para Ana não acabou. Ela tinha feito um voto. Quando eu e você fizemos um voto, não podemos fazer voto de tolo. A Bíblia fala. Fez um voto, cumpre.
Só que Ana nunca tinha esquecido desse voto. E aí nasceu Samuel. Continuou ela cuidando dele. Só que aí chegou o tempo de Eucana subir novamente, e ele falou, aí a Ana falou, não vou não. Vai você, porque eu estou amamentando, eu quero curtir mais esse tempo, porque ela precisaria devolver, ela precisaria renunciar ao sonho dela e cumprir o voto que ela tinha feito perante o Senhor, de devolver o filho tão querido, o filho varão tão amado, de devolver Samuel para a casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E assim ela fez. Naquela época, a amamentação ela durava mais que aqui, né? Aqui às vezes dura 1 ano, no máximo 2 ou 3. Lá era de 3 a 5 anos. Então vamos dizer mais ou menos que nesse período aí ele era novinho, Samuel é uma criança. Imagina você pegar teu filho, o teu sonho, o teu Samuel, né? Quando a gente fala o meu Samuel, o meu sonho, e entregar e devolver ao Senhor. Então ela voltou lá a Siló, voltou lá no sumo sacerdote Eli e falou, eu sou Ana, aquela que estava aqui no templo, que chorou, que pediu, e está aqui meu Samuel. Assim como eu prometi, assim como eu fiz um voto ao Senhor, eu entrego ele para servir, para fazer a obra do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem de propósito na vida dele. Então a gente não deve questionar. Por que isso? Porque se a gente continuar lendo Samuel, a gente vai ver, vai entender o propósito. Porque lá no início diz que o Senhor cerrou a madre de Ana. Aí você vai falar assim, por que, irmã Fabiola? Por que o Senhor cerrou? Porque ele tinha um propósito na vida daquele menino. Que não ia ser só um menino. Porque quando Deus tem um propósito na minha, na tua vida, é muito maior do que até o que a gente sonhava. Ana sonhou com uma criança, um menino, um varão. E Samuel se tornou o quê? Um juiz. Aleluia. E Samuel se tornou o primeiro profeta. E melhor, gente, Samuel ungiu Davi a rei. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, é muito maior do que aquilo que a gente sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus. Mistura teu sonho com o sonho do Senhor. Coloca para Ele, Senhor, apresenta a Ele como sabe o teu sonho. E se for do Senhor, que se concretize. Que se for do Senhor, que vá, porque o meu sonho é passar no concurso. Aí chegou você lá, passou no concurso. Aí tu já, não, mas eu tenho nível médio. Aí tu já te botaram num cargo de nível superior. Porque esse Deus, ele faz maior. Ele fez com José. José foi vendido, José foi preso. José, quando achou que estava bem, caiu de novo, porque a mulher de Potifar foi lá. Então é assim que Deus faz. Glória a Deus. Naquela época não tinha governador do Egito. Sabe o que Deus faz para mim e para você? Ele cria cargos. Ele abre portas. Não, essa minha serva ela tem que entrar aqui. Mas não tem cargo para ela. Tem sim. Cria. Porque o nosso Deus pode todas as coisas. O nosso Deus é um Deus possível. Glória a Deus. Vocês têm dúvida disso? Eu não tenho. Eu já passei por tanta coisa. Que se não fosse por Deus, para Deus e por Ele, eu não estaria aqui. Acho que cada um de nós aqui, se fosse contar um testemunho, se fosse contar a sua história, poderia falar no final. Se não fosse Deus, eu nem de pé estava, eu nem aqui estava, eu nem vivo estava, porque eu já passei por enfermidades grandes. Mas o nosso Deus, Ele cura, Ele ressuscita sonhos. Tem sonhos guardados. Deus está falando que tem gente aqui com sonhos guardados. Que tem sonhos aqui que já estão até com concreto. Estou errada, irmã? Estou errada? Está certíssimo. Tira o concreto desse sonho. Eu tenho idade, não vou conseguir mais. Não posso, não dá. Pode sim.
Bota Deus na frente, bota Ele na direção. É verdade. Olha, que sonho lindo, né? Tá guardado por quê? Desistiu? Ana não desistiu. Passou anos sofrendo. Anos, irmã. E quando chega a vontade de Deus, acontece. É assim. No dia que ela foi lá, então no outro dia ela concebeu. Creia, não desista. Eu sempre falo o louvor da Ludmila Ferreira, que eu gosto muito. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Jamais vão morrer na minha vida, na sua vida, na vida de cada um aqui. Irmã, nunca desista. Nunca desista. Só que eu vou te falar uma coisa que Deus manda ele falar. A gente tem que tomar posição. Posição de homem e de mulher de Deus. Chega uma hora que Deus tem que trocar as nossas vestes. Chega uma hora que Deus tem que trocar e a gente tem que aceitar. Ele tem que trocar tudo. O nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, o nosso pensar. Tudo. Para que as coisas venham se concretizar na minha e na tua vida. Se você não entendeu, peça a Deus direção que Ele vai te falar. Ele só manda te falar assim, ó. Tome posição. Tome postura de uma mulher de Deus. Que você vai ver o milagre que eu vou fazer na tua vida. Pensa que ela está lá, mas vai pisar aqui. Não sei se nessa congregação. Mas sabe o que vai fazer ela pisar? A sua mudança. A mudança, e ela vai ver, caramba, eu quero esse Deus aí. Que Deus é esse que conseguiu mudar a minha mãe? Que só Deus pode, irmão. Só Deus pode. Tem coisas que na minha vida e na tua vida só Deus. Mas nada e nem ninguém. Agora eu vou falar uma coisa aqui que Eli, né, falou. E claro que, deixando resumido aqui, se a gente comparar na vida de Ana, teve muita renúncia. Teve muita fé, muita posição. Agora vocês ouviram falar depois que Penina ficou zombando dela? Alguém viu mais aqui? Não, né? Sabe por que isso? Porque Ana tomou uma postura, tomou uma posição. E ela recebeu o Samuel dela. E aí quando Satanás olha e fala assim, o inimigo das nossas almas olha e fala assim, vou perder mais tempo não. Acabou para mim ali. Aquela mulher ali, aquele homem ali, são homens e mulheres de Deus mesmo, acabou. Né? Porque quando a gente era muito, eu lembro muito da escola, né? Quando a gente era muito espizinhado, ficava ali, e se a gente ficava chorando, aí acontecia mais, né? Se ficava chorando, eles faziam mais ainda. E quando você parava, não dava mais. Minha mãe falava assim, não dá ouvidos, não ouve. Finge que não está ouvindo. E funcionava. Porque o inimigo, ele só vai te espizinhar, ele só vai te humilhar, ele só vai deixar zombarem de você se você permitir. É até você permitir. Quando você dá um basta, igual a Ana fez, deu um basta. Eu não desisto do meu sonho, eu quero o meu sonho, eu quero um Samuel, eu quero um varão, eu quero um filho homem. E sabe que esse Deus, ele faz coisas maiores? Quando Ana devolveu, cumpriu o voto dela, cumpriu o propósito dela, que ela saiu de lá da casa, do templo, Eli olhou para ela e falou, que Deus te abençoe, que seja concretizada a tua descendência, te abençoe a tua descendência. Quando ela saiu dali, a vida dela continuou, Deus ainda abençoou ela com 3 filhos e 2 filhas. Ela tinha o quê? Um Samuel. E depois ela tinha 5. Deus, ele não só multiplica, nem triplica, nem quadriplica, é como Ele quer. Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais. Ele pode me abençoar e te abençoar infinitamente mais. Vamos renunciar a nossa carne, o nosso querer, a nossa vontade.
Vamos querer passar pelo processo para chegar no propósito do Senhor. Que nós saímos daqui hoje com o nosso Samuel. E que muitos testemunhos ainda possam ser contados aqui nesse altar. Muitos Samuéis gerados. Nasceu, né? Nós tivemos lá na igreja lá no Rio, a irmã Mary, agora me fez lembrar dela. Uma senhora já, né? 60